Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Academia de Pregadores. Hoje nós teremos uma aula especial ministrada pelo pastor Carvalho Júnior, que também é um dos professores da Academia de Pregadores e vai ministrar para nós acerca do novo curso que estará no site já a partir desta semana, chamado Cartas Paulinas. Pastor Carvalho Júnior vai ministrar este curso em 3 etapas: Cartas Paulinas 1, logo a seguir, Cartas Paulinas 2, as cartas da prisão, e depois, na sequência, Cartas Paulinas 3, as cartas pastorais do apóstolo Paulo. É um material muito rico que você vai começar a conhecer hoje nesta aula ao vivo, esta aula inaugural da Academia de Pregadores. Seja muito bem-vindo. Queremos mandar aqui um abraço especial para você que nos acompanha de várias partes do Brasil, povo de Deus que está também no exterior, muita gente aguardando até tarde da noite para assistir mais uma transmissão. Ontem, terça-feira, nós tivemos aula lá no Seminário Osana Internacional com o doutor Alderi Nelson Rocha, fizemos uma transmissão ao vivo de São Paulo e hoje estamos transmitindo aqui diretamente de Florianópolis, mais um conteúdo exclusivo para você. Pastor Carvalho Júnior, é uma alegria, é uma honra para nós, para a Academia de Pregadores, ter o senhor conosco também neste grande projeto. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Eli, e a todos os nossos alunos, todos os nossos irmãos em Cristo, que estão nesse exato momento nos ouvindo, nos vendo, nesse projeto que nós estamos crendo do fundo do nosso coração, que é um projeto que nasce no coração de Deus e chega ao coração desta equipe tão maravilhosa aqui de Florianópolis. Eu quero agradecer a Deus pela lembrança do meu nome, pelo convite que me fora feito e por nós estarmos aqui. É um projeto lindo, eu penso que é um projeto onde a mão de Deus está estendida de uma forma poderosa, que é esse curso, e na verdade esses vários cursos que a Escola Academia de Pregadores vai proporcionar a todos aqueles que querem estudar de forma sistemática a palavra de Deus. Então eu quero agradecer a Deus e quero agradecer a todos, pastor Moisés, todos os que fazem parte dessa equipe, lembrando do meu nome. Deus abençoe a todos. Pois bem, nós estamos numa aula inaugural e o curso que nós vamos dar é Epístola Paulina. São as epístolas de Paulo. Por que não falarmos teologia paulina, não é? É um curso onde nós vamos tratar sobre as cartas de Paulo. A princípio, é claro, nós vamos tratar sobre algumas minúcias que envolvem e que envolveram o apóstolo Paulo. Como, por exemplo, Paulo ele nasce em um bairro judeu na cidade de Tarso. E nós vamos ver ao longo desse curso que a cidade de Tarso influenciou muito o apóstolo Paulo, tanto na sua vida social como nos seus escritos, porque na cidade de Tarso existiam vários pensadores, homens importantes, até o próprio fundador da cidade de Tarso chamava-se Sardanápalo, era um homem que tinha vários provérbios, e só para que você tenha uma ideia, o fundador desta cidade, no seu túmulo, estava escrito uma das grandes frases que ele sempre utilizava aos viajantes que passavam pela cidade de Tarso. Sardanápala, ele dizia que o viajante precisa comer, beber e gozar a vida, e o resto não tem qualquer importância. Aí quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, na parte B, você verá que Paulo cita partes dessa frase. Então, os pensadores de Tarso influenciaram muito o apóstolo Paulo.
Para que você entenda, as mulheres em Tarso, elas sempre saíam com um véu persa na cabeça. E esse véu persa indicava que as mulheres tinham dono, tinham maridos, eram mulheres de família. Aí quando você vai estudar a epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai falar sobre o véu. Mas também, na cidade de Tarso, muitas pessoas usavam uma veste azul para comemorar o dia de uma deusa chamada Ísis. Aí lá na frente, na carta de Paulo aos Efésios, na carta de Paulo aos Colossenses, na carta de Paulo também aos Coríntios, Paulo vai falar sobre a veste de salvação. Então é importante nós estudarmos, fazermos esse curso, porque nós teremos uma ideia mais ampliada sobre o apóstolo Paulo e o preparo que ele teve. Como, por exemplo, para que você tenha uma ideia, Paulo, conforme a cultura judaica, ele passa a ter contato com o estudo aos 5 anos de idade, dos 5 aos 6 anos de idade. É nesse período que Paulo vai ter o contato com a história de Israel. É nesse período que o menino judeu ele vai aprender sobre os patriarcas, as matriarcas, os heróis, as heroínas. E a título de informação, nessa aula inaugural aqui sobre Paulo, é que Paulo, a criança, era conduzida por uma espécie de pedagogo, um secretário, que levava esta criança e trazia esta criança. E essa imagem desse secretário nunca saiu da mente de Paulo. A prova disso é que quando ele escreve a Galácia do Sul aos Gálatas, no capítulo 4, ele chama essas pessoas de tutores e curadores, só para que você tenha uma ideia. Então isso ficou muito fixo na cabeça de Paulo, ok? Aos 10 anos de idade, Paulo também vai ter contato com o que nós chamamos na cultura judaica do 2º grau. É aí que Paulo vai aprofundar-se o seu estudo. Aí com 13, 15 anos, Paulo muda-se para Jerusalém e vai estudar aos pés de um homem muito sábio chamado Gamaliel. Para que você entenda, esta palavra aos pés de Gamaliel no grego é literal, que naquele tempo os alunos sentavam em rodas, um do lado do outro, e o mestre ficava em pé ensinando. Então tudo isso nós vamos tratar ao longo desse curso. Só que quando Paulo também em Jerusalém com Gamaliel, ele vai chegar ao grau acadêmico superior. É aí que Paulo vai ter contato com o que nós chamamos de código canônico. É nesse contato também que Paulo vai conhecer a teologia moral. Paulo vai entender grandes coisas, o seu conhecimento será aprofundado de uma forma extraordinária. Mas esse homem passa a ser fariseu, todos nós sabemos, e nesse curso nós vamos aprender o período onde ele forma-se num grau acadêmico, passa a ser fariseu, ele mesmo faz questão de dizer isso em Filipenses, e ele começa a perseguir uma igreja que ele chamava de seita, que era a igreja do Nazareno, de Cristo. Aí todos nós sabemos, ele encontra Cristo na estrada de Damasco, e a estrada de Damasco é chamada a estrada da graça, e lá na estrada da graça, em Damasco, Paulo ele tem revelações profundas acerca de Cristo. Então eu gostaria de convidar a todos vocês para nós entrarmos e caminharmos juntos nesse curso sobre epístolas paulinas. Nós vamos tentar passar para os irmãos de forma bem hermenêutica conceitos das suas cartas e principalmente as lições dessas cartas que chegam até nós. Então eu gostaria de convidar você. Quero convidar você que me conhece, você que gosta do nosso ministério, você que nos acompanha, a fazer a sua matrícula. E juntos nós vamos estudar de forma sistemática as cartas paulinas, tanto de Romanos até a última escrita pelo apóstolo dos gentios, o doutor dos gentios, o apóstolo Paulo. Então, nessa aula inaugural desta noite, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no último capítulo, no capítulo 16 da carta de Paulo, não aos romanos, mas aos crentes que moravam em Roma. É chamado de epístolas aos romanos, não há problema nisso, mas esta carta foi direcionada aos crentes
que viviam ali no império. A cidade de Roma era uma cidade muito importante, não é? Existem dois caminhos que nos levam a entender a fundação da cidade de Roma. Por exemplo, há uma ideia que fica muito no lado das lendas, não é? Que esta cidade foi fundada pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, que foram amamentados por uma loba, mas os historiadores dizem que a cidade de Roma, ela foi fundada pela junção de 3 povos, os gregos, os etruscos e os italiotas. E tudo isso nós veremos nesse curso chamado Epístolas Paulinas, ok? Mas hoje nós vamos lidar com o último capítulo, Epístola de Paulo aos crentes em Roma, no capítulo 16. Olhe para mim aqui. Sempre quando nós formos estudar as cartas, a gente sempre parte pelo primeiro capítulo, não é verdade? E isto não está errado. Mas quando se trata dessa epístola, que é a maior epístola escrita do apóstolo, nós precisamos entrar pela porta dos fundos para nós entendermos o que Paulo quis escrever para esta igreja. Lembrando, senhores, que esta igreja não foi fundada por Paulo, e sim pelos pentecostais. Lembrando, senhores, que Paulo desejava muito ir à Espanha e passar um período em Roma. Então, nós temos aqui uma carta que, para nós conhecermos algumas minúcias, nós não vamos entrar pela porta da frente, mas nós vamos entrar pela porta dos fundos, pelo capítulo 16. Passando pelo capítulo 16, nós vamos entrar nesta carta e vamos entender algumas coisas. Como, por exemplo, este capítulo, Paulo vai nos ensinar 3 coisas que eu considero importantes. Por exemplo, nesse capítulo, Paulo vai falar sobre os seus companheiros. Para que você tenha uma ideia, você pode me acompanhar aí, Paulo vai citar 18 homens e 11 mulheres. Tem nomes aqui que eu gostaria de até aconselhar você que está grávida em pegar um desses nomes e dar ao seu filho que vai nascer. Porque tem nomes aqui bem difíceis, que até a minha língua, como a minha língua é presa, terei dificuldade em citá-los. Mas o que me chama a atenção aqui é que Paulo vai citar 18 homens e 11 mulheres. Por exemplo, Romanos capítulo 16, do versículo 3 em diante, Paulo diz assim, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores. Versículo 5, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia em Cristo. Saudai Maria, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes. Versículo 8 diz, saudai Ampliato, meu dileto amigo. Versículo 10 diz, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, olha que nome lindo para sua filha, as quais trabalham no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que trabalha. Saudai Rufo, eleito no Senhor. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, os irmãos que se reúnem em sua casa. Saudai a Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas. Meu Deus, que coisa, hein? Mas por que, pastor Carvalho, o senhor está nos levando para a aula inaugural no capítulo 16? A primeira lição que eu quero deixar aqui
é que Paulo sempre valorizava os seus companheiros. Paulo sempre honrava os seus companheiros. E a prova disso é que quando ele escreve esta carta, ele cita companheiros que o ajudam e que o ajudaram. Então a primeira lição que eu quero deixar nesta aula inaugural na Academia de Pregadores é que nós precisamos valorizar os nossos companheiros. Precisamos valorizar aqueles que nos ajudam. Precisamos valorizar aqueles que acreditam no nosso ministério. Existem pessoas aqui, para que vocês tenham uma ideia, eram ex-escravos, como esse homem chamado Aristóbulo. É um nome de ex-escravo, homem que vivia na escravidão e através do evangelho recebeu a paz, a liberdade. Paulo é muito massacrado. Eu ouço as pessoas falarem, algumas melhor dizendo, que Paulo era ruim de conviver, que Paulo não tinha convivência com ninguém. Citam a última carta dele, quando ele escreve a Timóteo, dizendo: só Lucas está comigo. Mas eu gostaria de lembrar vocês que quando Paulo fala, ele está falando que ele está só, porque mesmo na prisão, ele continua com a visão de enviar Tito para a Dalmácia, de enviar os seus companheiros para continuarem pregando o evangelho. Então a primeira lição do capítulo 16 é a valorização, valorizar os companheiros, valorizar aqueles que intercedem, valorizar aqueles que nos ajudam. E tem mais, Paulo valoriza aqui as mulheres. Ele fala de Febe, que foi a portadora da carta. Ele fala de Priscila, que no texto no grego é Prisca, que é uma mulher de Deus. E outra coisa, nós estamos numa academia de pregadores, um curso teológico. Sabe o que acontece? Paulo cita em primeiro lugar o nome de Priscila, depois do seu marido, indicando que a atuação de Priscila é muito maior do que a atuação do seu marido. E nem por isso o marido ficou inferior. E nem por isso Paulo deixou de citar o nome de Áquila, que esse casal foi o casal que recebeu Paulo quando ele chega na cidade de Corinto, esperando a oferta que Timóteo iria trazer da igreja em Filipos. Foi esse casal que no ano aproximado de 49 foi expulso de Roma pelo decreto de Augusto. E eles chegam em Corinto, trabalham fabricando tendas. Paulo é recebido por esse casal. E esse casal, Áquila e Priscila, ajudaram muito Paulo até a hora que Timóteo chega com a oferta. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: agora, depois da vinda de Timóteo, com a ajuda que vocês mandaram, eu pude estar livre para pregar o evangelho. Então, Paulo valorizava também as mulheres. Para nós entendermos melhor, Paulo vai falar sobre muitos temas nesta carta, entre as quais ele vai valorizar as mulheres. Mas nesta carta, Paulo vai falar sobre a escravidão. Nesta carta, Paulo vai falar sobre o moralismo. Nessa carta, Paulo vai falar sobre o dogmatismo. E nessa carta, Paulo vai, valorizar as mulheres. Então, a primeira lição que nós temos do capítulo 16 é que ninguém, presta atenção, ninguém trabalha só. Ninguém vai fazer a obra de Deus sozinho. Ninguém vai fazer a obra de Deus sem a ajuda de ninguém. Então você que é líder aí, você que está me assistindo, não pense você que você vai dar conta sozinho. Nós precisamos um dos outros. A prova disso é que quando Paulo escreve à igreja em Colossos, aos Colossenses, Paulo vai citar com ele 13 obreiros. 13 com ele, tirando ele 12 obreiros fiéis. Quando no finalzinho da carta de Paulo a Filemon, Paulo vai falar de Marcos, Paulo vai falar de Lucas, Paulo vai falar de Demas. Nessa época Demas estava crente. Paulo vai falar sobre Aristarco. Então nós precisamos entender que o capítulo 16 nos ensina, em primeiro plano,
que nós precisamos dos nossos companheiros, que nós precisamos dos nossos ajudadores, cooperadores, para fazermos a obra de Deus, ok? Mas a segunda lição, que a gente percebe no capítulo 16, que além de Paulo citar vários nomes aqui, homens e mulheres, cooperadores, Paulo também vai falar aqui das igrejas e das congregações que existiam lá em Roma. Deixa eu tentar explicar isto aqui. Hoje, nós temos um sistema da igreja sede e várias congregações. Isto não é de hoje. Já no tempo de Paulo, lá em Roma, nós vamos descobrir nesse capítulo 5 igrejas, 5 congregações. Não, preste atenção, não desse critério de templo, não, pois nós estamos no primeiro século da era cristã. Todos nós sabemos que a ideia de templos passou a vigorar no tempo de Constantino, porque a mãe dele gostava muito dos crentes e Constantino automaticamente uniu a igreja ao Estado. Então a ideia de templo surge no período de Constantino. Mas antes de Constantino, os crentes se reuniam na casa dos crentes, que nós chamamos de lares igrejas, ok? Por exemplo, quando Paulo chega, conforme Atos 16, em Filipos, por uma revelação, a primeira cidade na Europa, a primeira igreja que nós temos na Europa foi constituída na casa de uma asiática que vendia púrpura. O seu nome era Lídia. Lídia, natural de Tiatira. Então ela era asiática. Ela creu no Senhor e ela abriu seu coração para Deus, e não só o seu coração, ela abriu também a sua casa. Então a primeira igreja na Europa foi na casa de Lídia. Por exemplo, a Filemon, quando Paulo escreve aos Colossenses, a igreja em Colossos, ela abrigava-se na casa desse homem chamado Filemon, que era um homem rico. Então a ideia de templo surge no 3º século, mas nesse período de Paulo, os crentes se reuniam em suas casas ou na casa de outros crentes. E Paulo, aqui no capítulo 16, ele vai falar sobre alguns templos e algumas casas que foram abertas para que o evangelho fosse pregado e os demais crentes se reunissem nessas casas. Por exemplo, a primeira está no versículo 5. Vamos ler novamente os nomes, né? Que Deus nos ajude. Por exemplo, versículo 5 diz: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Então a primeira casa, a primeira igreja, os crentes se reuniam na casa deste casal, chamado Priscila e Áquila, Áquila e Priscila. A segunda igreja está no versículo 10, que diz assim: saudai a Apeles, aprovado em Cristo, saudai-os da casa de Aristóbulo. Então Aristóbulo, que era um ex-escravo, abre sua casa para que os crentes possam se reunir. A terceira igreja, ou templo, casa lá, templo lá, está no versículo de número 11, que diz assim: saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Então, esse terceiro ponto de pregação em Roma ficava estabelecido na casa de Narciso. Mas também há um outro ponto de pregação aqui no versículo 14, que diz assim, ó: saudai a Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Então nós temos aqui o quarto ponto de pregação em Roma. E o quinto está no versículo 15, que diz assim: saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos
os santos que se reúnem com ele em sua casa. Então eu gostaria de chamar a atenção dos nossos alunos. Olha como é importante nós estudarmos as epístolas de Paulo. Eu não sei se os amados tinham esta ideia, muitos talvez não, outros sim. Mas é desse nível para cima, diante, numa visão bíblica, que nós vamos tratar aqui deste curso, na escola, na Academia de Pregadores. Então, o capítulo 16, primeiro, nos ensina sobre os nomes. E Paulo faz questão de citar os seus companheiros, mostrando que ele não pôde e não pode fazer nada só. Em segundo lugar, Paulo vai falar sobre os pontos de pregações que existem em Roma. Agora vejam como o trabalho em Roma estava crescendo. Como o trabalho de Roma, em Roma, a igreja, melhor dizendo, estava tomando forma. Aí nós temos um outro ponto, que não é um ponto muito positivo. As 3 lições do capítulo 16, a primeira é que Paulo valoriza os seus companheiros. A segunda é que Paulo fala sobre os pontos de pregações que existiam em Roma. Mas em terceiro lugar, e a terceira lição, é o fruto e é o resultado dessas congregações. Por quê? Porque aonde tem homens, tem problema. Como a obra estava crescendo, automaticamente também os problemas iriam crescer. Como a obra em Roma, a igreja em Roma, estava tomando corpo, 5, o pastor, o titular da igreja em Roma, ele tinha 5 casas ou igrejas para visitar. Vejam que também não era fácil para o pastor da época. Aí, com essas igrejas, surgem também os conflitos, os problemas. Com isso, nós teremos o terceiro ponto e a terceira lição da carta de Paulo aos Romanos, a epístola aos crentes em Roma, no capítulo 16. Qual é a terceira lição? Paulo vai falar sobre os conflitos que existiam em torno dessas 5 igrejas, em torno desse povo que servia a Deus, em torno desse povo que queria o Evangelho. Mas a igreja está crescendo e com isso crescem os problemas. Então vamos prestar atenção nisso. Nós temos alguns conflitos. E o primeiro conflito existente na igreja em Roma era o conflito que nós chamamos entre as raças. Lê comigo aqui, procura aí, o capítulo 10. O capítulo 10 e o versículo 12 de Romanos diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Presta atenção para mim aqui. Preste atenção. Esse versículo 14, versículo 13, ele sempre é utilizado nos nossos cultos públicos, nas nossas cruzadas. Todo aquele que invocar. Não tem erro nenhum. Mas como nós estamos em um curso, nós precisamos entender que esse versículo, na parte da interpretação, está falando de um processo e de um conflitos entre as raças. O versículo 12, Paulo fala que agora, pois em Cristo não há distinção entre gregos e judeus, judeus e gregos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós vamos entender esse versículo à luz do seu contexto. Nós chamamos isso na hermenêutica de interpretação. Depois, nós vamos aplicar esse versículo para os nossos dias. Quando eu interpreto, eu tenho que pensar que Paulo está usando esse versículo para unir os judeus e os gregos em torno de Cristo.
Paulo está ensinando a igreja que quem invocar o nome do Senhor, quer seja grego, quer seja judeu, quer seja bárbaro, quer seja brasileiro, americano, japonês, não interessa. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então esse versículo precisa ser interpretado de forma correta para o contexto da época. Há uma briga entre os judeus e gregos, dentro das comunidades existentes em Roma. Aí Paulo, de longe, escreve esta carta dizendo que a cruz de Cristo aproxima os gregos, os judeus. Não há diferença agora entre nós. Não há diferença. Paulo está falando aos crentes em Roma que em Cristo todas as diferenças são diminuídas. Por isso que Paulo usa o versículo 13 dizendo: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mostrando que se o grego invocar, será salvo. Falando se o judeu invocar, será salvo. O brasileiro, o americano, não importa a raça. Então o primeiro conflito que se vê, que se percebe no capítulo 16, é o conflito entre as raças. E nós vamos estudar muito sobre isso neste curso, que eu estou acreditando que você há de nos acompanhar. O segundo conflito existente, vejam como é bom nós entrarmos pela porta do fundo, como é bom nós entrarmos no capítulo 16 para nós entendermos muitas coisas. Por exemplo, um outro conflito é o conflito entre os fortes e fracos, os fracos e os fortes. No capítulo 14, Paulo fala sobre isso. No versículo 1, Paulo diz assim: acolhei ao que é débil na fé, o fraco, não porém para discutir opiniões. Aí Paulo começa a falar: um crê que tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu para que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou caia, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga, iguais a todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Nós não vamos mergulhar muito, porque nós teremos o curso. Mas só para colocar um melzinho na sua boquinha, você que é teólogo, que vai participar desse curso conosco, Epístolas Paulinas, o segundo conflito que Paulo percebe no capítulo 16 na igreja é o conflito entre os fracos e os fortes. Os fortes acham que pode comer tudo e os fracos acham que não pode comer nada. Então Paulo está pedindo o quê? Tolerância. É isso que Paulo está pedindo. Paulo está pedindo que os fracos respeitem os fortes e os fortes respeitem os fracos. Agora imagine esse conflito na igreja. Mas esse não é um conflito só da igreja em Roma. Esse é um conflito da igreja atual. Assim como o primeiro conflito é tão atual, brigas, guerras, divisões, conflitos entre as raças, há também um conflito dos que se julgam tão fortes demais e aqueles que se julgam fracos demais. Aí Paulo diz assim: olha, meus irmãos, nós precisamos ter tolerância. Os fracos terem tolerância com os fortes. E Paulo pede justamente para que os fortes, os saudáveis, os que já têm um equilíbrio, uma perseverança, suportem. No versículo 1 ele diz assim: acolham. Esse termo no grego, acolher, significa aceitar os fracos com as suas fraquezas. Deu para entender o que eu estou falando? É aceitar os fracos com as suas fraquezas e ajudá-los a cada dia. Então, nós estamos aqui olhando os conflitos, mas além dos conflitos entre as raças, há um conflito entre os fortes e fracos,
mas também há um terceiro conflito, que nós chamamos de conflito interno. Olha o que diz o capítulo 16 e o versículo 17. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. O versículo 17 diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendestes, te afasta deles. Olha, havia um conflito muito grande internamente que envolviam essas 5 congregações em Roma, que é um conflito interno. Paulo pede e fala de pessoas que provocam divisões e escândalos. Paulo pede, ele roga, ele suplica, ele faz um apelo que se descubra aqueles que estão sangrando a igreja, dividindo a igreja, maltratando a igreja. Então Paulo percebe esse conflito e ele pede que os tais sejam descobertos. E esse conflito é um conflito dentro da igreja. Parte de alguns membros da igreja. Partem de pessoas que convivem na igreja. Então percebam que a igreja em Roma está sofrendo divisões, escândalos. E Paulo pede também que os que andam em desacordo com a doutrina, não aceitam o ensino bíblico, criam suas próprias doutrinas, estabelecem os seus próprios fundamentos, os seus achismos. Só que isso não é um problema só na igreja em Roma, isso é um problema atual hoje, de pessoas que não querem andar em acordo com a palavra, são sempre do contra, querem dividir, causar escândalo. Vejam que a igreja está nascendo, já tem 5 pontos de pregações, mas essas igrejas, lares igrejas, estão sendo atacadas por divisões, divisores, escândalo. Então Paulo pede que se afaste. Só que eu preciso traduzir esta palavra afastar no grego. Esta palavra afastar aqui no seu radical significa não comunguem com eles, não aceitem a mensagem deles, não absorvam esta palavra. Tem gente que diz, não, então eu tenho que abandonar. Paulo está dizendo, afastar no radical, um dos caminhos do grego em seu radical, significa não aceitar os seus ensinos. Não deixem que essas pessoas entrem em sua casa. Não deixem que os divisores, os que querem sangrar a igreja, convençam a sua mente. É isso que Paulo está pedindo, te afasta. Não aceita. O afastar aqui significa resistência. Resistem esses homens, porque Deus vai dar vitória. Não podemos dar ouvidos a essas pessoas que trazem essas mensagens escandalosas. Vamos dividir, porque esse negócio está errado. E Paulo, de forma forte, ele pede aos crentes, aos salvos em Roma, olha, vocês que lideram, no caso, nós temos aqui Áquila e Priscila, são dirigentes da primeira igreja. Nós temos aqui o Aristóbulo, que dirige a segunda igreja. Nós temos aqui, não é, o Narciso, que dirige a terceira igreja. Nós temos aqui Encíclico, Flegonte, Hermes, Pátrobas, que dirigem a quarta igreja. E nós temos aqui Filólogo, Júlia, Nereu e Eulimpas, que dirigem ali a outra igreja. Então Paulo está pedindo a esses líderes que aceitem, resistam os ensinamentos falsos desses perturbadores. Então Paulo está pedindo para que se afaste, não comungue com essas ideias, que fiquem com o evangelho de Deus. Já já nós vamos voltar. É com você, irmão Eli. A Academia de Pregadores é um portal de cursos de teologia online, com vários cursos à sua disposição para você
estudar no conforto da sua casa, para você estudar a palavra de Deus no seu ritmo, aprender com os melhores professores do Brasil e desfrutar de um conteúdo que nós estamos preparando com muito carinho, fazendo um trabalho de excelência e com muita qualidade, oferecendo o melhor para você. O nosso objetivo é levar muito conteúdo, levar bastante material por um preço justo, aliás, um preço muito pequenininho. Para você ter ideia, nesta época de lançamento, neste período de lançamento que nós estamos vivendo agora, estamos com uma assinatura promocional. Eu quero falar já porque tenho certeza que você vai se surpreender e, se ainda não é um assinante, poderá aproveitar tudo que temos à sua disposição com a assinatura mensal. O site da academia não é um site de venda de cursos individuais. Nós estamos vendendo uma única assinatura e você, sendo um assinante, poderá fazer todos os cursos dentro do site. Você pode pensar quanto custa para eu ser um assinante e fazer tantos cursos ao mesmo tempo. Pois bem, a novidade é que a Academia de Pregadores lançou uma promoção nesse mês de lançamento, com apenas R$ 49,90 por mês, você pode ser um aluno e fazer todos os cursos que estão dentro do nosso site. R$ 49,90 é o valor da sua assinatura mensal e você pode clicar agora no banner que está ao lado do vídeo para se tornar um assinante, ou se você está vendo no YouTube, é só acessar o site academiadepregadores.org e fazer agora mesmo a sua assinatura para aproveitar este valor promocional. R$ 49,90 por mês. Você vai fazer a assinatura, cadastrar ali o seu cartão de crédito e todo mês nós faremos a renovação automática da sua assinatura. Isso facilita bastante, você não precisa todo mês ficar se preocupando em pagar novamente, em renovar a sua assinatura, pois nós fazemos o trabalho para você. Você faz o cadastro uma única vez, coloca o seu cartão de crédito e será apenas cobrado R$ 49,90 por mês para você estudar à vontade dentro do site. Na Academia de Pregadores, você se torna um assinante, escolhe todos os cursos que quer fazer e depois passa a receber uma aula por semana de cada curso. A cada 7 dias, libera uma aula nova de cada curso para você assistir online. Depois que a aula liberou para você, ela não sai mais da sua conta, ela permanece ali no site para você rever esta aula. Então, na primeira semana você tem uma aula de cada curso, pode ver as aulas quantas vezes você quiser. Na segunda semana, recebe uma nova aula de cada curso, tem uma semana para digerir esse material, para assistir, para rever e depois, logo na semana seguinte, já libera uma nova aula para você, assim sucessivamente. Sempre que a aula é liberada, ela fica ali à sua disposição. Pois bem, chega de falar, temos outro convidado, além do pastor Carvalho Júnior, que é o professor desta noite. Nós temos aqui pastor Moisés Martins, que está conosco e também é um dos professores da Academia de Pregadores. O pastor Moisés tem 2 cursos gravados que já estão aqui no site disponíveis para você. O primeiro deles é o Manual para Anfitriões e o segundo, o Manual para Pregadores ou para Convidados. E o pastor vai falar para nós agora ao vivo um pouquinho desse material tão rico, tão importante para você que está conhecendo a Academia de Pregadores. E logo na sequência já temos a aula com o pastor Carvalho Júnior ao vivo para você. Pastor Moisés, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Moeli, a paz do Senhor a todo o povo de Deus que nos ouve, a todos que estão nos acompanhando nesta noite tão especial, tão maravilhosa. Um abraço carinhoso a você que está aqui conosco na Academia de Pregadores. Se você está aqui, é porque você está buscando excelência para a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério. E com este intuito, nós colocamos à disposição dos irmãos este curso, Manual para Anfitriões, e também o curso Manual para Convidados. Manual para Anfitriões geralmente o que ocorre é o seguinte: o pastor chega para o irmão e diz assim: eu senti de Deus de colocar você como líder de missão, líder de jovens, responsável de determinado ministério da igreja, e daqui a 6 meses tem uma festa. Convide pregador, convide cantor, está tudo sobre a sua responsabilidade. Só que este irmão nunca fez um evento,
nunca preparou um cartaz para o evento, nunca lidou com aparelhagem de som, nunca lidou com data show, enfim, nunca comprou uma passagem aérea, nunca lidou com hospedagem, nunca recepcionou ninguém com hospedagem, tem dificuldade em realizar um trabalho, muitas vezes, que requer grandes cuidados, porque geralmente os problemas ocorrem nos congressos, nos eventos, não são nos grandes detalhes, mas sim nos pequenos detalhes. Às vezes um carro que não está à disposição, são os mínimos detalhes que acabam muitas vezes trazendo uma dor de cabeça enorme para o realizador do evento. Então ali estão dicas preciosíssimas. Quem realizar este curso, eu garanto a você, vai estar apto a realizar um evento de grande envergadura já na próxima semana após terminar o curso. Tenho certeza, se colocar em prática os cuidados que ali são colocados para você, você vai ter aptidão, você vai estar apto a fazer este curso com muita preciosidade. Excelência naquilo que você faz. Excelência. Porque, olha, meu irmão, você muitas vezes traz um convidado, convida uma pessoa para vir cantar, pregar. Você tira esta pessoa lá do seu convívio familiar, do seu habitat natural, onde ele está acostumado, onde ele conhece tudo, onde ele sabe tudo, onde ele realmente está acostumado a viver. Aí você traz ele para a sua região, para a sua cidade, e muitas coisas envolvem isto. Então, faça esse curso, manual para anfitriões, mas também tem o manual para os convidados. Você já não ouviu aquela expressão, sabe o fulano de tal? Está queimado lá em tal cidade, ele não volta mais lá. Mas vem cá, queimado por quê? Não volta por quê? Porque cometeu um erro? Por que ele errou? Porque não foi ensinado. Por que errou? Porque não soube fazer o certo, não foi ensinado para fazer o certo. Porque o ministério, tanto de cantor quanto pregador, começa por etapas. Geralmente começa com os interbairros, não é verdade? Você começa pregando no seu bairro, daqui a pouquinho Deus começa a te abençoar, ou cantando lá na sua igreja, na sua congregação, Deus começa a te abençoar, aí você começa então a ser convidado nos bairros da cidade. Se tornou um pregador interbairros, a notícia se espalha do seu ministério, de como Deus tem te usado, tem te abençoado, aí você começa a sair para outras cidades, daqui a pouquinho outros estados, mas você de repente nunca pegou um avião, nunca fez uma viagem para fora da sua região, nunca ficou hospedado em hotéis, nunca participou de eventos em hotéis, que precisou ficar hospedado em hotéis, nunca teve este contato maior com eventos maiores, e ali trago dicas exclusivas para você que quer levar o teu ministério com excelência e deixar um bom perfume de Cristo por onde quer que você venha passar, e não ficar queimado em determinados lugares, não ficar aí sendo mal falado em alguns determinados lugares. Então, faça este curso, Manual para Convidados. Você vai ver que o cartaz do evento requer uma atenção sua, porque é a sua imagem que vai estar lá naquele cartaz, e muitas outras dicas preciosíssimas que temos para você neste curso. Vai ser uma alegria saber que você está conduzindo o teu ministério com excelência. Contamos com você neste curso, aqui na academia, com exclusividade aqui na Academia de Pregadores. Moeli, é com você. Obrigado, pastor Moisés, falando para a gente a respeito deste tão importante tema que você encontra também sendo um assinante. Como eu disse, ao fazer a sua assinatura, você pode assistir todos os cursos dentro da Academia de Pregadores. Um abraço para o Gilberto Azevedo, o Danilo Coelho, o Douglas, o Washington Muniz, o Caio, que estão se tornando assinante agora da Academia de Pregadores. E um abraço a todos os nossos assinantes, aos alunos que já estão desfrutando deste conteúdo maravilhoso e especial que nós estamos preparando. Nosso objetivo é oferecer muito conteúdo para você e de qualidade por um preço bem pequenininho. Reforçando,
você não precisa pagar mais nada, é só R$ 49,90 por mês mesmo. Só R$ 49,90 para fazer qualquer curso dentro do site, ou melhor, para fazer todos os cursos. Se você quiser estudar à vontade, fazendo todos os cursos, não tem problema, todos eles estão liberados dentro da tua assinatura mensal por apenas R$ 49,90 por mês. Vamos ver aqui no Facebook rapidinho quem está conosco. O Donald, missionário Donald, que está lá em Cabo Verde, ele fica até bem mais tarde para poder acompanhar as transmissões aqui das 23 horas. Que Deus abençoe. O Michel e a Ana Paula. Pastor Alex de Oliva está aqui comentando, desfrutando também desse momento especial e compartilhando com os outros alunos no Facebook. Deus abençoe. Nosso amigo Marcelo Gonçalves, obrigado pelo carinho, pelas palavras. Que Deus abençoe. Pastor Rafael também, lá de Tietê, São Paulo, mandou uma mensagem aqui agradecendo e falando que está linda a transmissão, que Deus abençoe a sua vida. Carlos Alberto Brandão, também mandando um abraço para todos os alunos da academia, para toda a equipe, o pastor Carvalho Júnior, o Anderson de Paula, mandando um alô para todos nós também, pastor Robson Santos, deixa eu ver quem mais aqui, se tem alguém, a Berenice Cardoso, pastor Alaci, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E vamos juntos, aprendendo, estudando a palavra de Deus aqui na Academia de Pregadores. Vamos voltar então com o pastor Carvalho Júnior, o professor de hoje, que está ministrando para nós esta aula tão especial. Contigo, pastor. Bem, minha gente, meus alunos, nós estamos falando sobre o capítulo 16 da carta, da epístola de Paulo aos crentes em Roma. E antes de nós concluirmos este assunto, lembrando vocês que nós teremos um curso completo das epístolas paulinas. Então, é um curso extraordinário, onde nós vamos comentar, melhor dizendo, nós vamos ensinar, exaurir, prescrutar lições extraordinárias dessas cartas. E eu tenho aqui algumas pessoas que estão nos assistindo, não é? Tem um pastor William de Londres, está longe, está nos assistindo, um abraço. A cantora Elaine Martins, minha amiga, não é? Seu esposo Oséias. Tem também o pastor Lorinaldo, não é? Lá de Curitiba, gente boa. Quero mandar um abraço ao pastor Rubens Franco, de Uberlândia, que faz nossa agenda, é pastor também, é pregador. Ao Wagner, ao Jefferson, em Belo Horizonte, ao meu amigo pastor Rafael do Tietê, um abraço, mano. Deus te abençoe. Tantos outros aí, pessoas que eu sei que estão aí. Meu amigo Joabe, de João Pessoa, um grande abraço. A sua família, ao Cantinho, a minha sobrinha, pastor José Carlos, pessoas que a gente ama muito, ao pastor Eurípides, pastor Álvaro, Além Sanches, que é o meu pastor presidente, um homem de Deus, que tem me ajudado muito, tem me incentivado de forma especial, e eu quero deixar o meu agradecimento ao Ministério de Uberlândia, na pessoa do pastor Álvaro, na pessoa do pastor Eurípides, e tantos outros, ao doutor Dalso Messias, meu amigo, ao pastor Eliel, no Rio de Janeiro, sua família, enfim, tantas pessoas maravilhosas, ao meu amigo, que está um pouco distante de mim, né, Natanael Melo. Ei, Nata, você, hein, só Deus, mas um abraço extraordinário para você e para sua querida família, e tantos outros pastores aqui de Santa Catarina, meu abraço, ok? Lembrando você que você precisa fazer a sua inscrição. Eu quero convidar todos os meus amigos. Nós tivemos aqui muitas pessoas acessando, estão aí vendo a aula. Eu gostaria de convidar todos vocês, ao Joabe, o pessoal de João Pessoa, fazerem as suas matrículas para nós estudarmos juntos, não só epístolas paulinas, como outros grandes cursos aqui na Academia de Pregadores, todos os pregadores. E esse curso, você não vai sair de sua casa, você poderá estudar no momento livre que você tiver. E em se tratando das epístolas paulinas, nós vamos dar aos irmãos ensinos
para que os mesmos possam levar às suas igrejas várias mensagens exauridas nas cartas de Paulo. Então eu convido você que faça a sua matrícula, porque quem ganha com isso é você e a sua própria igreja. Todos os seminaristas, o meu abraço e em particular a Deus, que Deus continue nos abençoando. Pois bem, nós vamos terminar essa aula inaugural. Nós estamos falando sobre algumas lições encontradas no capítulo 16 da carta de Paulo aos romanos, aos crentes em Roma, não é? Nós temos aqui a primeira lição, a quantidade de nomes citados por Paulo, demonstrando o seu companheirismo. Nós temos os 5 pontos de pregações existentes lá em Roma. E nós estávamos falando justamente sobre os conflitos. E o primeiro conflito era o conflito entre as raças. O segundo conflito, o conflito entre os fortes e fracos. O terceiro conflito, nós chamamos de um conflito interno, aonde alguns membros, alguns mestres estavam provocando divisões, escândalos, e esse conflito, Paulo toca nesse conflito, Paulo menciona este conflito e pede que os crentes verdadeiros se afastem. E um dos radicais do grego para afastar significa não aceite os seus ensinos, resistam, porque esses ensinos são falsos. E por último lugar, o último conflito que Paulo menciona no capítulo 16 dessa carta é o conflito externo. E nós precisamos ir ao capítulo 13, e o versículo 1 em diante diz-nos assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e o que resistem trarão sobre si condenações. Versículo 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Que coisa muito especial, não é? Quem governa para o bem não causará temor. Queres tu não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor delas. Visto que a autoridade e ministro de Deus, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizerdes o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, o último conflito existente nessa carta é um conflito externo. E para que os senhores entendam, os Césares governavam, os imperadores, no caso Nero, não é fácil. Eles governavam e eles estavam maltratando e perseguindo a igreja. Mas mesmo assim, a atitude de Paulo em relação às autoridades é uma atitude especial. Por exemplo, escute isso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2, e o versículo 1 em diante. Primeira carta de Paulo, capítulo 2, o versículo 1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Nós vamos estudar sobre as pastorais, as 2 de Timóteo e uma de Tito. Mas aqui em conjunto com Romanos 16, Paulo pede que se ore e façam-se súplicas em favor dos reis, das autoridades. E a título de informação, que era imperador nesse período de Paulo era Nero, o mesmo que no ano 67 manda o decapitar.
Então nós precisamos ter muito cuidado. Aí Paulo, ele diz antes de tudo, e esse termo no grego, antes de tudo, é proton paton. Paulo diz antes de qualquer coisa, no grego proton paton, que se façam orações, que busquem a Deus, que orem a Deus. E Paulo começa a fazer divisões, ele fala que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. E aqui mesmo nesse capítulo, no versículo 5 em diante, Paulo diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus homem. Interessante que no versículo 5, a título de informação, Paulo está falando sobre a teologia do um. Só há um Deus e um mediador entre Deus e o homem, o nome dele é Jesus Cristo. No versículo 6, Paulo diz: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunhando que se deve prestar em tempo oportuno. Então Paulo pede, suplica à igreja que ore pelas autoridades. Então, minha gente, eu gostaria de terminar convocando você a fazer parte desse grande projeto. Percebo que nós vamos estudar muito as epístolas de Paulo. Serão divididas em 3 partes. Epístolas de Paulo 1, todas essas aulas já foram gravadas. Epístolas de Paulo 2 e Epístola de Paulo 3. Na segunda parte, chamada Epístolas Paulinas 2, nós vamos tratar apenas das cartas das prisões, da prisão, melhor dizendo. E por último, nós vamos tratar das cartas pastorais. Então, vejam que é importante nós estudarmos, porque já no capítulo 16 de Romanos, nós temos lições maravilhosas. Paulo fala de pessoas que o ajudaram e o ajudam no tempo dele. Paulo fala sobre os 5 pontos de pregações em Roma, e Paulo fala sobre os conflitos existentes nessa cidade. Então, eu espero que você faça a sua inscrição. Você vai estudar no seu lar, a hora que você quiser. E nós prometemos, não só eu, como todos os pregadores, todos os pastores, todos os professores, a excelência no ensino, neste projeto chamado Academia de Pregadores. E eu espero que Deus fale muito ao seu coração. Você que não tem como ir a um seminário, não tem tempo, mas você pode estudar no seu trabalho. Você pode estudar na faculdade. Serão 30 minutos de aula, coisa boa, rápida, prática. E você pode repetir sempre até entender a matéria. E lembre-se, quem ganha com isso é você e aqueles que vão te ouvir. E eu quero terminar fazendo uma oração e pedindo ao Espírito Santo que possa abençoar todos aqueles que participaram dessa aula inaugural. Muita gente, muitos irmãos estão conosco nesse exato momento. E eu peço que a bênção de Deus esteja sobre sua vida. Pai, nós te agradecemos por esse projeto que nasce no teu coração. E queremos pedir que a tua bênção esteja sobre todos aqueles que assistiram esta aula. E todos aqueles também que vão fazer a sua matrícula. Que o Senhor continue abençoando os nossos alunos, todos os que fazem parte da diretoria desse projeto, da Academia de Pregadores, que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós. Louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Espero você, sua matrícula, para nós caminharmos nas epístolas paulinas. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, Pastor Carvalho Júnior, por sua presença aqui conosco, por esta aula tão maravilhosa, este conteúdo tão especial. Já está gravado, o curso está pronto e começa hoje. Hoje, oficialmente, está lançado o curso Cartas Paulinas aqui na Academia de Pregadores. Nós já estamos com as assinaturas abertas. Você pode aproveitar ainda o valor promocional de apenas R$ 49,90 por mês. É isso mesmo. Mais uma vez, para que não haja dúvida,
Só R$ 49,90 por mês é o valor da assinatura e você pode fazer todos os cursos que estão dentro do site da Academia de Pregadores. Corra agora, acesse academiadepregadores.org, www.academiadepregadores.org e faça o seu cadastro ainda hoje, faça a sua assinatura. Você vai inserir ali o seu cartão de crédito e todo mês nós renovamos automaticamente a assinatura para você. Você não se preocupa mais com isso. E um recado muito importante: se você tentou fazer assinatura, ficou com dúvida, não conseguiu, deu algum problema, por favor, entre em contato com a gente. Ali mesmo dentro do site você verá uma página suporte para escrever sua mensagem e nós vamos receber aqui no e-mail e vamos responder rapidamente. Muito em breve você poderá receber também uma ligação nossa. Coloque o seu telefone e a gente vai te instruir. Vamos sanar todas as dúvidas para que você desfrute e aproveite esta promoção de lançamento e venha estudar com os melhores professores do Brasil aqui na Academia de Pregadores. Quero mandar aqui um abraço especial ao doutor Alderi Nelson Rocha, que está acompanhando a gente pela internet. Que Deus o abençoe. E daqui a pouco, na semana que vem, já tem mais aula ao vivo do pastor Alderi aqui também, para você que é um assinante da academia. Um abraço a todos que mandaram mensagens, foram tantas aqui. O Birajara Rosa Assis, evangelista Márcio Santana, o William, Israel Souza, o Joviano Fernandes, também o Joaquim Rodrigues, pastor Valdir, pastor Teófilo, Rude Gomes, a Maria Cândida Gomes e tantos outros que mandaram mensagens carinhosas aqui, agradecendo, elogiando. Muito obrigado mesmo a todos vocês pelo apoio e pelo carinho. Estamos aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus com professores que vão trazer conteúdo de qualidade para enriquecer as nossas vidas, e é isso que nós desejamos, é esse o nosso objetivo para você, para a sua vida, para o seu ministério também. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e fique atento. Curta a página da Academia de Pregadores no Facebook, curta a página da Academia de Pregadores no Twitter, também no Instagram, e fique atento porque nós vamos sempre alimentando com as informações e colocando as notícias ali do que vem por aí, as novidades que estão chegando. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor, que Deus te abençoe.